Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez, né? Faz um tempinho que eu não faço ao vivo. E hoje Deus tocou meu coração para falar aqui um pouquinho da palavra, que está aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Uma palavra maravilhosa que Deus tocou meu coração, né? Porque nós precisamos mesmo seguir os exemplos de Cristo, né? Para a gente seguir os exemplos de Cristo, nós precisamos saber o que foi que ele fez. E hoje eu estou aqui para ler um pouquinho a respeito dessa passagem que Pedro nos deixou, né? A coluna, né? A coluna que Deus levantou para a igreja foi Pedro, né? Versículo 8 do capítulo 3. E finalmente sede todos do mesmo sentimento, compassivos, amando-vos os irmãos, entranhavelmente misericordioso e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção de Deus. Muitas das vezes a gente é confrontado, né? Porque, na verdade, o mundo... Algumas pessoas lêem a Bíblia ou lê, mas não tem entendimento, né? Deus ainda não abriu a mente. E as pessoas ficam meio que cegas, né? E acabam a querer discutir e não concordar com muitas coisas que nós, cristãos, falamos. Ou melhor, que a palavra de Deus fala, né? A gente lê e a gente vai ter que entender para a gente poder discutir, né, as coisas de Deus com essas pessoas. E muitas das vezes a gente é realmente confrontado. E como a gente sabe, as pessoas são do mundo e o mal usa essas pessoas, né? O mal usa para tentar até mesmo desviar a gente mesmo do caminho. Tentar convencer a gente que não é assim. E tem muita gente que acaba se convencendo, né? Porque realmente é difícil. Por isso que precisamos ler bastante a palavra de Deus, para a gente estar em espírito, para que o Espírito de Deus venha nos usar nessa hora, para que a gente tenha a palavra certa para falar para essas pessoas, na hora certa. Mas para isso precisamos estar em espírito. Se a pessoa está meio em cima do muro, aí fica complicado, né? Aí o diabo consegue desviar realmente essas pessoas. Tem muitos pastores que a gente vê por aí, né, que acaba deixando a palavra de Deus por causa dessas coisas. Não está em espírito. Acaba sendo confrontado e o diabo acaba conseguindo desviar essas pessoas, que é o pior. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia-se a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem os males. Deus está de olho, principalmente nos seus. Às vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo as nossas orações. A gente ora e não vem respostas. Mas hoje Deus está aqui, confirmando, né, que Ele está de ouvido ligado em
todas as nossas orações. Porque ele mesmo fala na palavra, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E a palavra de Deus não mente. Deus não mente. Né? Se a gente tem orado, se a gente tem buscado, irmãos, aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Porque Deus é fiel para ouvir as nossas orações. Nós precisamos desse tempo. Aliás, Deus precisa desse tempo. Nós precisamos para nos consertar. Também. Mas Deus precisa desse tempo. Porque nós precisamos de mudar. Nós precisamos mudar. Quando a nossa bênção, quando as nossas orações, elas demoram muito para ser atendida, é porque realmente tem alguma coisa ainda que Deus quer que a gente mude. Né? Aí demora um pouco até cair a ficha, até a gente conseguir, né, mudar. Por isso que às vezes demora tanto tempo. Né? Às vezes a gente nem recebe, porque a gente não percebe, né, as coisas que Deus quer. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eita, palavra bonita, né? Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, ficam confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Glória a Deus. Porque melhor é padeceis fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazer o mal. Porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo. Só assim, né? Para o homem ser salvo. Ninguém conseguiria sair daqui, desse lugar, com a força do próprio braço. Precisou de um santo vir se entregar por nós na cruz para a gente conseguir essa redenção, que é essa vida para com Cristo. Vê o tamanho, né, do pecado, a grandeza do pecado na nossa carne, que a gente não conseguiria sair daqui se não fosse por Cristo. E olha quantas pessoas, quantos profetas, quantos homens de Deus passou por aqui pela terra e nenhum tinha condição nenhuma de se entregar por nós na cruz, a não ser Cristo, por causa da pureza. E ele passou por aqui e ele foi santo em tudo.
em tudo, para ele conseguir ressuscitar em 3 dias. Ainda demorou 3 dias. Nesse tempo ele ficou, como ele mesmo diz na palavra, no seio da terra. Mas ele ressuscitou para nos tirar desse lugar, dessa escravidão, como diz a palavra. Porque melhor é que padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram. Hoje não é diferente, né? Infelizmente, poucas pessoas vão ser salvas, vão ressuscitar com Cristo. E aqui Deus está dando um exemplo. Na época de Noé, 8 pessoas creram na palavra que Noé pregaram, que eram os seus, somente os filhos e as noras, e a esposa dele. Não é fácil, né? Então que a gente venha se atentar para essas coisas, se apegar mais em Cristo Jesus. Cada dia a gente tem visto mais as coisas acontecerem conforme está escrito aqui em Apocalipse. Então a gente sabe que não vai demorar muito, né? Que a gente esteja com a botija cheia, como diz a palavra, né? O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e autoridades e potestades, e potências, Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós como estes pensamentos, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Eita glória! Precisamos dos exemplos de Jesus Cristo, como eu disse, né? Para a gente não padecer. A gente só consegue isso lendo a palavra de Deus, como eu tenho dito aqui. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebediças e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desfriamento de dissoluções, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Todos nós, então, vamos ser julgados, né? E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desfriamento de dissoluções, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta aos que está preparado para julgar os vivos que estão em Cristo e os mortos que não estão em Cristo. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então todos nós um dia vamos ser julgados, já estamos sendo, né?
e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Imagina uma coisa. Paulo escreveu esse livro há mais ou menos 2000 anos atrás. E naquela época ele já falava que estava próximo o tempo. Né? Por aí a gente tira uma ideia de quanto tempo faz que o povo está esperando esse grande dia de Jesus. 2000 anos, mesmo que ainda passa mais 2000, que eu duvido, ainda é pouco, né, diante das coisas de Deus, da grandeza do tempo de Deus. Por isso que a gente deve, né, estar sempre preparado, sempre em oração, vigiando. Mesmo porque a gente não sabe o dia que a gente vai ter que ir embora daqui. Por isso que ele fala isso, né? Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Eita, glória a Deus. Vou até ler de novo. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Cada dia que a gente passa sobre essa terra, a gente peca muito e a gente às vezes nem percebe. Por isso que ele fala que a gente tem multidão de pecados, fora as outras coisas que nem dá para falar. Mas o amor cobre essa multidão de pecados. A misericórdia que a gente deve ter pelo nosso próximo. Orar um para com os outros, né? Amor, amar o próximo é a gente, quando tem alguém que discute, que né, agride, a gente deve orar por essas pessoas. Esse é o verdadeiro exemplo de amor que Cristo nos deixou. E esse amor que Cristo nos deixou, ele cobre esses pecados. E quanto mais a gente amar as pessoas, quanto mais a gente orar pelas pessoas, menos pecado, menos culpa a gente vai ter. E Deus se agrada disso. E a redenção, né? Quando Deus vier levar o povo, isso já vai estar fora da gente. E a gente vai ter essa vida com Cristo. Se o mais rápido possível a gente conseguir fazer essas coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso que Cristo fala muito isso na palavra. Ele deixou exemplo claro aí, né? Principalmente quando ele foi pendurado no madeiro. Quando ele estava para padecer, né? Para morrer, eu digo. Ele orou por nós. E falou para Deus nos perdoar, porque nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. Que amor mais verdadeiro do que esse? Olha o exemplo de amor de Cristo. E é assim que a gente deve agir. Quando uma pessoa nos insulta, nos humilha. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quem humilha é humilhado, né? E quem se humilha é exaltado. Se a gente está sendo humilhado, é porque um dia a gente humilhou. Porque Deus fala na palavra, quem humilha é humilhado. A gente é humilhado, porque a gente um dia humilhou. Agora chegou a nossa vez. E se a gente não perdoar essa pessoa que nos humilhou, essa corrente, essa coisa, essa bola de neve continua.
Então a gente deve perdoar para que isso seja quebrado, para que Deus nos perdoe também. É assim, irmão. Se um dia a gente foi... Se a gente humilhou, a gente agora está sendo humilhado. E que a gente venha pensar nisso, a gente não está sendo humilhado à toa, não. Não é porque a gente é coitadinho, não. É porque a gente merece. Deus é fiel. Deus é fiel. Né? Deus é fiel. A gente tem que lembrar bem disso. Nada acontece por acaso. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça e nem uma folha cai se Deus não permitir. Isso é bíblico, nós sabemos disso. Ainda tem outra coisa. Pedro pergunta para Jesus: até quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos? 7 vezes? Aí Jesus falou: não. Até 70 vezes 7. Nós devemos perdoar. Sempre, sempre perdoar. Nem que for a mesma pessoa que está nos humilhando sempre, sempre nós devemos perdoar. Por isso que ele fala, para a gente ser como uma criança. Pode perceber. A criança, ela apanha da mãe ou do pai, daqui a pouquinho ela tá lá, juntinho do pai, da mãe, perdoando. Esquece. Ela esquece. E aí Deus usou esse exemplo pra gente. Nós devemos esquecer essas coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é vida. Isto é vida. Deus se alegra com as pessoas assim. Por isso Davi era segundo o coração de Deus. Né? Não era à toa. Tenho esse exemplo e tem outros mais que Davi. É só a gente ler lá as passagens, as orações de Davi em Salmos que a gente vai perceber essas coisas. Eu leio e li muito essas passagens de Davi. Para aprender um pouco com ele, porque se ele era segundo o coração de Deus, é porque ele andava, né, na vontade de Deus. A gente precisa aprender com essas pessoas. E Davi era homem íntegro, segundo o coração de Deus. Pecava? Pecava, mas ele se arrependia. E é disso que Deus se alegra. O duro é quando a pessoa peca e nem quer ouvir que estava errado. Não gosta de nem ouvir que estava errado. Nós somos homens. Quando Deus expulsou Adão e Eva, quando ele expulsou Caim, ele falou para eles que nós andaríamos errantes nessa terra. Até Abraão fala disso, que ele era errante sobre essa terra. É porque nós fomos feitos errantes nessa terra, por causa da desobediência. E é Deus, ele se alegra da gente quando a gente percebe essas coisas. Né? Que a gente erra, que a gente não tem razão sempre. Nós não temos razão sempre. É impossível um homem ter razão sempre. Uma hora ou outra nós estamos errados. É por isso que as pessoas discutem. Porque a outra acha que está errado e que está certo, né? E a outra acha que está certo. E começa confronto, começa a briga e aonde nos leva à guerra até, né? Às vezes são 2 presidentes que não se entendem, um acha que está certo, o outro está certo e acaba entrando em guerras. E assim é com cada um de nós. Nem sempre nós estamos certos, nós precisamos saber disso. A gente pode achar, mas nem sempre estamos. E a gente deve mais ouvir do que falar. Deus fala disso aqui na palavra.
mais ouvir. Por isso que a gente deve ficar quieto quando a pessoa vem brigar com a gente. Quanto mais a gente fala, mais besteira a gente fala, menos Deus abençoa. E às vezes a gente fala coisa que não deve, piorou. Porque fica nervoso, piorou. Não é verdade? Então a gente deve estar vigiando. Isso quer dizer o quê? A gente fechar a boca, falar menos, orar mais. E aonde Deus fala, né? Para a gente estar com a botija cheia. É assim que a gente anda com a botija cheia. Não é discutindo, né? Querendo ter razão, porque nós somos errantes. O único que passou pela terra, o único que passou aqui, que tinha razão em tudo, foi Cristo, porque Ele é Deus. E se não respeitar a Cristo, como vai respeitar o homem, vai respeitar o outro? Sem Deus não respeita. Então a gente deve andar com a boca fechada. Engolir. Né? Como Deus fala, se uma pessoa vier te bofetear um rosto de um lado, você vira o outro. Quer dizer, deixa ele falar, deixa ele só brigar. Ele vai cansar e ele vai ter que parar. Se você ficar discutindo, aí o negócio fica feio. E ainda a gente perde a razão perante os homens muitas vezes e principalmente perante Deus. Vou ler de novo o 8. Mas, sobretudo, tendo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aleluia. Sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmuração. Ai, o que eu tenho visto de gente murmurar, meu Deus do céu. Isso é a pior coisa que o homem pode fazer. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém ministrar, administre segundo o poder de Deus, segundo o poder que Deus dá, para que tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Olha que palavra que Deus deixou para gente. Amado, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também a revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Deixa humilhar. Né? A gente precisa, em pensamento, dar glória a Deus por isso. Dar glória a Deus por isso. É assim, irmãos, que nós devemos andar. Dando exemplo. Dando bons testemunhos. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É por isso. É por isso que a gente é humilhado. Porque Deus, ele corrige quem Ele ama. Então, antes aqui do que depois. Então, Deus já está julgando a nossa causa. E a gente está sendo humilhado. Está sendo julgado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, como
o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonha, antes glorifica a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhes a alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Olha o que Deus está falando aqui. Mas o cristão não tem essa mania não de fazer isso. Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhes a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, nós devemos sim orar por essas pessoas, ainda que padece, pela misericórdia de Deus, né? Então é isso, irmãos. Hoje Deus me trouxe aqui para falar um pouquinho a respeito do amor de Deus, do amor de Cristo. Que a gente deve seguir esse exemplo fielmente. Não nos deixar levar pela glutonaria, pelas más palavras, pelos maus exemplos. Um verdadeiro cristão deve deixar exemplos aonde ele passar. Esse é o nosso testemunho. Viver como Cristo viveu, né? Eu vou agradecendo, né, pelos irmãos que esteve presente. Se puder compartilhar o vídeo, a live, me ajuda a fazer a obra de Deus. E eu agradeço em nome de Jesus.